Uma citação de Albert Einstein: o tempo não existe. Nós o inventamos. O telescópio James Webb revelou agora o que um dos maiores cientistas de todos os tempos já sabia há 100 anos. O tempo não existe. O tempo não é linear, real, nem determinado de forma alguma. Os cientistas estão preocupados porque isso significa que o universo não pode ter 13,8 bilhões de anos. Será que o espaço não teve começo e que o passado nem sequer existe? Ou vivemos em um presente eterno, no qual o universo sempre existiu? Com base em discussões científicas atuais e em diversos estudos, uma nova cosmologia está ganhando terreno. Liderada pelo físico professor David Wiltshire, uma equipe da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, anunciou que o tempo é o verdadeiro problema-chave na atual crise da cosmologia. A nova cosmologia, Timescape, corresponde tão perfeitamente às observações atuais do telescópio espacial James Webb em áreas cruciais que alguns especialistas já veem o modelo Lambda, CDM, anteriormente estabelecido, sendo derrubado. O que, exatamente, é Timescape? E por que essa nova teoria é mais confiável do que o antigo modelo padrão? O modelo Lambda CDM descreve o universo como um sistema isotrópico homogêneo, com expansão uniforme. Neste modelo, o cosmos é impulsionado pela energia escura, que se acredita representar cerca de 70% do conteúdo energético total do universo, mas ainda é puramente hipotético. Nos últimos anos, em particular, têm surgido observações crescentes que contradizem este modelo, ou, pelo menos, lançam dúvidas sobre a sua validade universal. Particularmente proeminente é a chamada tensão de Hubble, que mostra que a expansão do universo não é linear. Dependendo se a taxa de expansão do universo é medida pela radiação cósmica de fundo ou por supernovas em nosso ambiente local, valores contraditórios são obtidos. O modelo Lambda, CDM, anteriormente aceito, não consegue explicar esse efeito de forma convincente. Se considerarmos também que a energia escura e a matéria escura desempenham um papel importante na cosmologia antiga, e que nenhuma delas foi comprovada até o momento, rapidamente fica claro que a astrofísica antiga está em falta. É aqui que o modelo de paisagem temporal entra em ação. A nova abordagem baseia-se na teoria geral da relatividade de Einstein, mas leva em consideração a heterogeneidade espacial do universo. Em contraste com o modelo padrão, que descreve o universo como uniforme, a paisagem temporal leva em consideração a distribuição desigual da matéria, e a teoria explica que essa distribuição irregular também influencia a natureza do tempo. Isso lançaria nova luz sobre as muitas observações inexplicáveis que ocorreram desde o lançamento do telescópio James Webb. Também poderia explicar outros fenômenos que há muito intrigam os cientistas. Na nova teoria, a forma como o tempo passa é influenciada por grandes estruturas. Luz e matéria parecem ocorrer em sequências temporais, mas isso pode ser um erro. O grupo de pesquisa liderado por David Wiltshire agora argumenta que o tempo passa mais rápido em regiões de baixa densidade, como vazios cósmicos, do que em áreas mais densas, como aglomerados de galáxias. Isso cria um efeito que faz com que nossas observações pareçam como se o universo estivesse se expandindo a uma taxa acelerada. Se isso for verdade, a ideia de energia escura seria inválida. Essa percepção distorcida do tempo também pode ser a chave para explicar a tensão de Hubble e outras anomalias, como o fluxo de massa, o movimento de galáxias em larga escala e inesperadamente rápido, sem recorrer a forças adicionais e não comprovadas. A paisagem temporal é realidade, e os vazios são a prova. Parece pura magia. Matéria e estruturas influenciam a passagem do tempo. Isso se encaixa na premissa de que o tempo é, de qualquer forma, um conceito científico altamente questionável. A natureza teimosa do tempo pode ser observada em fenômenos fantásticos no universo, mas também de forma bastante mundana em nossas próprias percepções. Albert Einstein gostava de usar este exemplo para ilustrar a natureza do tempo. Se alguém está sentado em uma chaminé quente e não consegue se levantar, cada segundo é agonizantemente longo. Se, por outro lado, alguém está se divertindo com um amante, o tempo passa muito mais alegre e rápido. Agora, essas observações sobre a aparência e o efeito relativos do tempo podem ser acompanhadas por outro salto à frente. Um estudo de 2017 realizado por Wiltshire e sua equipe testou o Timescape com dados observacionais reais, como distribuições de supernovas e formação de estruturas cósmicas. O resultado?
Em vários casos, o timescape apresentou uma correspondência melhor com os dados do que o modelo Lambda, CDM. Estudos mais recentes que analisam o chamado supervazio, KBC, também sugerem que a nossa Via Láctea pode estar localizada num vazio gigante. Isso também poderia explicar muitas das aparentes contradições na expansão observada. O que torna o modelo timescape especial não é apenas a sua certeza matemática, mas, acima de tudo, a sua maior proximidade com a realidade observável. Numa época em que o modelo padrão está sob crescente pressão, sua relevância científica já foi comprovada inúmeras vezes. O timescape não é apenas um conceito novo, nem mesmo algo esotérico ou de ficção científica, mas uma nova estrutura física testável e seriamente desenvolvida que funciona em pontos onde nossa ciência atual falha. Justamente porque o timescape também se baseia nas antigas diretrizes das teorias da relatividade e gira essencialmente em torno da força sobre a qual até mesmo Einstein tinha dúvidas. Em breve, ele poderá substituir o antigo modelo Lambda, CDM, ou pelo menos, formar a base para novas ideias. Outra vantagem é que o timescape pode explicar vazios cósmicos, regiões enormes e quase vazias no universo e outras superestruturas. Os vazios são tão vazios e tão grandes que representam um desafio extremo à nossa compreensão científica atual da estrutura, formação e dinâmica do espaço-tempo. Vazios frequentemente se estendem por centenas de milhares a vários milhões de anos-luz e contêm apenas galáxias dispersas, enquanto enormes filamentos de matéria ao seu redor causam acúmulos de massa de galáxias. Essas distribuições extremas de matéria contradizem o antigo modelo Lambda-CDM de forma problemática. O modelo Lambda-CDM pressupõe que o universo se desenvolveu de forma relativamente homogênea após o Big Bang. Nós, com pequenas flutuações de densidade uniformemente distribuídas, evoluímos para as estruturas atuais ao longo de bilhões de anos por meio da gravidade. Os vazios não se encaixam realmente neste modelo, pelo menos não na forma observada. A maioria das superestruturas observadas pelo telescópio Webb no universo jovem também não se encaixa neste modelo. Os vazios também são muito simétricos ou frequentes demais para serem meras coincidências estatísticas. Além disso, efeitos altamente peculiares ocorrem em vazios, como a luz sendo distorcida e deslocada para o vermelho de forma diferente em sua jornada através do vazio em comparação com o resto do universo. Ainda mais estranho é que galáxias, dentro ou perto de vazios, parecem se mover tão rápido que o modelo padrão falha novamente. Os grandes e misteriosos vazios já foram descritos como perturbações ativas em nosso modelo cosmológico, e a paisagem temporal pode ser a solução. Vejamos o fenômeno do tempo em torno dos vazios. Em vez de se expandirem uniformemente por toda parte, os vazios estão comprovadamente se expandindo mais rápido do que regiões mais densas. Para um observador localizado dentro de um vazio, por exemplo, o universo pareceria estar se expandindo a uma taxa global acelerada, mas essa impressão seria uma ilusão causada pela distorção do tempo. A hipotética energia escura seria, então, um artefato de falha explicativa científica e um erro observacional. Se estivéssemos de fato localizados no supervazio KBC, com a Via Láctea, estaríamos exatamente em uma posição de observador, que leva à distorção óptica. A diferente estrutura temporal dependeria, então, das distribuições da matéria, das estruturas e da posição do observador dentro de uma região densa, ou rarefeita, do universo. A questão é se, nessas circunstâncias, podemos sequer derivar uma idade para o universo, se ele tem uma idade nesse sentido, e se a questão da idade realmente importa para nossa pesquisa. O tempo é definitivamente um problema na ciência. Uma citação de Albert Einstein. Tempo e espaço não são as condições em que vivemos, mas os modos pelos quais pensamos. O tempo é um dos conceitos mais cotidianos e, ao mesmo tempo, um dos mais misteriosos da física. O tempo é tão misterioso que até a filosofia o abordou intensamente. Experimentamos o tempo como algo aparentemente linear, como uma cadeia de momentos fluindo do agora para o futuro. Também percebemos o que já foi como passado. Assim que tentamos definir o tempo objetivamente, nos deparamos com problemas. Fisicamente falando, existem vários conceitos de tempo que diferem ligeiramente, dependendo do contexto, e às vezes até se contradizem. Na física clássica de Newton, o tempo era uma medida absoluta. O grande cientista natural presumiu automaticamente que a natureza do tempo deve ser a mesma em todo o mero-universo, o que significa que o tempo sempre passa na mesma velocidade e independentemente de movimento ou localização. Essa ideia foi refutada por Albert Einstein quando ele provou, com sua teoria da relatividade, que o tempo não é absoluto,
mas relativo. Ela ocorre de forma diferente em nível material e universal, dependendo da gravidade e da velocidade. Quanto mais forte a gravidade ou mais rápido um objeto se move, mais lentamente o tempo passa em relação a um observador externo. Esse efeito é insignificante na Terra e no cosmos próximo, mas as diferenças foram comprovadas experimentalmente e medidas usando relógios em aviões e satélites. O próprio Einstein prosseguiu afirmando que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Essa afirmação também aborda o problema filosófico. O tempo pode não ser um componente fundamental da realidade, mas sim uma ilusão e uma construção da nossa consciência que surge quando observamos o espaço. Estruturas temporais da perspectiva errada. A pesquisa moderna sobre a consciência chega ao ponto de supor que nós, humanos, projetamos a realidade e, portanto, o tempo e o espaço a partir da nossa consciência. Isso provaria que Albert Einstein estava certo quando afirmou que tempo e espaço são modos de pensamento e não realidades. Na física quântica, não há uma definição clara de tempo. Muitas equações funcionam atemporalmente, como se o tempo não desempenhasse um papel nelas. Quanta não conhece o tempo e pode existir em múltiplos tempos e lugares simultaneamente, como se as dimensões de tempo e lugar não existissem, ou pelo menos não como grandezas absolutas ou confiáveis. Na termodinâmica, o tempo aparece como entropia. Como a seta do tempo, o tempo demonstra uma dinâmica que se move da ordem para a desordem. Mas mesmo essa seta do tempo não é uma grandeza ou direção fundamental. Ela apenas descreve uma probabilidade. Quando usamos o tempo como parâmetro para descrever o universo, como fazemos ao calcular sua idade ou a expansão do espaço, presumimos que o tempo passa de maneira uniforme e sincronizada em todos os lugares. No entanto, observações como a dilatação do tempo e modelos como a cosmologia da paisagem temporal mostram que essa suposição deve ser falha. O tempo pode variar de região para região. Isso levanta a questão de saber se existe mesmo um tempo objetivo para o universo, ou se cada região tem seu próprio agora cósmico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e acompanhe todos os novos vídeos.